Está no ar mais um episódio do seu Reset Podcast, um espaço para debates de moda, inovação e consumo consciente. E hoje, história da moda. Eu sou Alexandra Fará, jornalista e co-apresentadora. Eu sou Jonathan Marques da Fonseca, co-apresentador da Alexandra Fará e empresário no setor de moda sustentável e nova economia. Reset é um podcast semanal que pode ser ouvido em todas as plataformas digitais. Sigam nossas redes e, se você gostar, por favor, compartilha, curta, indique para seus amigos, fale na sala de aula. É muito importante para a gente. E o episódio de hoje tem o patrocínio da ADN Reset, um marketplace de moda sustentável e responsabilidade social. Meus amores, estamos aqui hoje com um membro da Academia Brasileira de Moda, o professor de moda oficial do Brasil. Muito obrigada, João Braga. Ô, Alexandre, você é sempre generosa comigo, né? Ah, imagina, eu falei os fatos. Obrigada a você por ter aceitado. O João, professor João, ele falou para mim, passa de professor, sempre chamou de João. Pode me chamar de Vamos João. chamar de professor João. É autor de vários livros. Vários livros. Quantos livros? 7 solo e 8 em coautoria. Olha, dá 15. 15 na área de moda. Todos os livros estão aí à venda. Professor João Braga, é só procurar Qual que é o mais vendedor? Alguns estão esgotados. Alguns são esgotados, com possíveis reedições. Mas o meu livro, História da Moda, uma narrativa, foi o primeiro. Esse, segundo a imprensa, é o livro didático de moda mais vendido e adotado no Brasil. O que me deixa muito feliz. Muito bem. Agora, tem um outro, né, o História da Moda no Brasil, em coautoria com Luiz André do Prado, né? História da Moda no Brasil, das influências às autorreferências, né? Que também é um livro um tanto quanto interessante, né? 642 páginas contando a história da moda no Brasil somente no período republicano. Eu amo. Ah, é? Sim. Nós precisamos ler, hein? É porque, enfim, se nós fôssemos desde a indumentária dos nossos autóctones, dos indígenas, e período colonial, período imperial, seria muito mais longo o livro. Mas vocês podiam fazer um sobre ancestralidade na moda. Ué? Por que não? E por que não? Gente, a conversa de hoje, a gente está gravando 10 dias depois do desfile. Você pediu para eu não falar. Não, pode falar. Da Schiaparelli, que teve, ao meu ver, eu fiquei muito chocada, porque aquela imagem, apesar de ser tudo sintético, e ok, para quem gosta de sintético, aquela imagem me remeteu à raposa quando era um troféu de caça, que as mulheres usavam aquela raposa com a cabeça. Foram imagens impactantes. Foram imagens impactantes. E aí todo mundo já deve ter visto. E aí eu falei, precisamos entender qual o relacionamento histórico entre os bichos e a moda, a vestimenta. Como que, de repente, bicho virou fantasiazinha, bicho virou estampinha, bicho virou figurativo, né? Acessório de cabeça. Acessórios de cabeça, da Juliana Paz. E assim, qual a diferença entre fazer uma fantasia, por exemplo, e você usar na alta costura? Eu acho que existe diferença, né? E aí, é isso, como a gente conversou, o João vai contar um pouco pra gente, a gente vai sair daqui sabendo tudo que a gente precisa saber e para onde a gente pode aumentar nosso conhecimento. E a primeira pergunta que eu fiz para você aquele dia foi assim, então quer dizer que a moda nasceu usando pele de bicho, porque é o que a gente acha, né? Que não foi. Não foi. Né? Em primeiro lugar, há necessidade de fazer um esclarecimento naquilo que é chamado de indumentária e naquilo que é moda. Certo. Indumentária é tudo aquilo que você coloca sobre o corpo, seja o que for. Pode ser uma roupa, pode ser um traje folclórico, pode ser um adorno de cabeça, uma coroa, um cocar, uma pintura corporal, uma maquiagem, tudo que você colocou sobre o corpo é assim denominado indumentária. E pode ser uma roupa de moda também. Moda, por sua vez, ela já traz a característica de ter uma mudança com regularidade e estar associado a um gosto específico de um determinado tempo.
Para mim, a melhor palavra sinônima de moda, não que eu seja dono de nenhuma verdade, é Zeitgeist, Sei. da filosofia em alemão, que se nós fôssemos traduzir, normalmente a palavra é usada em língua alemã mesmo. É. Mas, se fôssemos traduzir, seria o ar de um tempo, o espírito de uma época. Então, a moda traz essa característica de mudança com regularidade. Uhum. E, portanto, tá, nem sempre foi moda. Moda só passou a existir a partir do final da Idade Média e do princípio da Idade Moderna. Aproximadamente uns 500 e poucos anos atrás. Mais ou menos do período que os portugueses estavam chegando aqui, neste lugar, que vai ser chamado de Brasil. Mercantilismo. Né? Mais ou menos neste período. Tá? Não há uma data exata. O documento mais antigo que existe, que aparece a palavra moda no sentido de maneira coletiva de se vestir, é um documento francês de 1482. Enfim, tá? Agora, o comportamento de uma certa mudança, não no sentido de um fast fashion, né? Foi acelerando. Lógico, foi Quer dizer, acelerado. já dissociou um pouco, Sim, né? totalmente, tá? Mas era um documento que trazia essa característica. Então, portanto, moda também traz a ideia de aspectos coletivos, tá? De uso coletivo, né? Portanto, ao falarmos, né, Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma Antiga, até mesmo o período feudal ou até o período gótico, que só apareceu no final desse período gótico, a palavra mais adequada é exatamente a palavra indumentária. Todavia, a palavra moda é impactante. Então, fala-se até a história da moda, a história da moda no Egito, a história da moda na Grécia Antiga. Não era moda, não era moda, tá? Era indumentária, porque essas roupas não mudavam. Para vocês terem uma ideia, no Egito Antigo, 3.000 anos de cultura faraônica sem mudar o tipo de roupa. Como que as pessoas eram felizes naquela época? Tinha tendência. Felicidade é só ter roupa nova, Alexandre. Não, você tinha tendência. Não, mas não precisa de Tendência, shopping então, é deprimida, muito. vou no shopping. Eu tava deprimida, vou ali atrás da moita. Não, acontece que, tá, não existia o conceito de ascensão social. E quando surge isso? Em função, tá, do mercantilismo, que vai fazer surgir a burguesia, esses burgueses querem um reconhecimento visual. E querem um reconhecimento, né? E vão especialmente copiar as roupas dos nobres, que eram aqueles que tinham prestígio. Tinha o sobrenome, o sangue azul. E, portanto, né, ao imitar um nobre, o nobre se sente incomodado. Quem é este, um João Ninguém, que está se vestindo igual a mim? Ele vai e cria um diferencial. O burguês vai e copia novamente quando ele percebe que na corte já mudou. O nobre viu que foi copiado, mudou novamente. Portanto, desta dinâmica, criação pelos nobres e cópia pelos burgueses, surgiu a ideia de prazo de validade para as roupas. E isso é moda. Moda não é isso? Hoje é uma cor, amanhã é outra. Hoje é estampado, amanhã é liso. Hoje é um volume, amanhã é outro. E assim sucessivamente. Moda traz em si esse caráter de coletivo. Obviamente, também é uma linguagem não verbal de comunicação, tá? E a mudança com regularidade. Quando que bicho, não foge de mim, quando que bicho entrou na moda? Bem, se a gente for falar de moda... Não, de indumentária. No cumprir o corpo. História do No cumprir o indumentário. corpo. Na história da indumentária e da moda. Eu sei E quando da ele saiu de moda. moda. Já Sim, tá né? super, saiu de moda. Sim, não há dúvida, né? A Olha, pele... mudou. Não, mas sim, saiu de moda usar uma pele natural, sem dúvida, né? Couro Hoje, também. de couro também. Porque assim, né? Na história da moda, normalmente quando se fala pele, é a pele com o pelo. Com pelo. Quando é a pele sem o pelo, aí sim costumamos usar a palavra couro. Couro. E é muito engraçado porque, assim, quer dizer, não quero furar o processo histórico, mas, assim, a gente desassocia a pele, o produto do animal, né, da onde ele veio. Existe uma origem. coisa da nossa cabeça, que o capitalismo e sei lá o que acontece, que eles conseguem limpar completamente. Você não usa que fala, nossa, estou usando um bicho morto. É. Não, você fala, ai, que lindo, que brilho, Há essa pessoas cor, olha que delícia Há essa pele. pessoas que nem comem carne, né? Eu, né? Enfim, então tem... Não, tem não como essa nem ovo, característica não como também. nem mel. Mas, assim, Mas veja só, tá? eu falei isso em 3 programas, não como nem mel. Né? Porque eu não como nem mel. Mas você é doce, Alexandre, você não precisa de Ai, mel.
Amiga, mesmo, eu sou muito doce, eu sou uma goiabada, eu. Um dos símbolos do Napoleão Bonaparte era a abelha. Né? Era. Era a abelha, sim, né? Porque a abelha. Tudo em Cuba desse Napoleão. Mas, não, nem tudo, nem tudo. A abelha produz o mel, que é uma coisa doce. Mas a gente não pode esquecer que a abelha também tem ferrão. Né? Não mexe comigo, não. Tá, na época do. Enfim, Quando mas deixa nós vamos começar a contar a relação? Por questão de didatismo, tá? Certo. Eu gosto de começar, né, vou ser redundante, do princípio. Tá? Certo. Enfim, então vou começar lá na pré-história, digamos dessa maneira. Tá? Enfim, existem dois pontos de vista. O ponto de vista teológico e o ponto de vista científico. A razão ou as razões pelas quais o ser humano colocou alguma coisa sobre o corpo. Tá? As razões são três. Ou por pudor, ou por adorno, ou por proteção. Tá? O ponto de vista teológico, o ponto de vista... Pudor, adorno e proteção. Pudor, adorno e proteção. O teológico, o ponto de vista criacionista, nos diz que foi pelo pudor. Não comam deste fruto. Deus disse para Adão e sua esposa. Desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, perceberam a nudez, sentiram vergonha. Então assim está escrito lá no livro do Gênesis, né, no capítulo 3. E abriram os olhos, e viram que estavam nus, e sentiram vergonha. E teceram para si aventais com folhas de figueira. O primeiro material foi uma folha vegetal. Não é vegano, porque o figo só existe porque tem um bicho que entra dentro dele. Enfim, né? Alexandre, vamos lá. Folha vamos de lá. figueira. Folha de figueira. Não foi a folha de parreira. A folha que é figueira. Que a parreira é o que parece. A parreira é a uva. Normalmente a história da arte retrata com a folha Da uva. de parreira. Né? Mas a Bíblia nos deixa claro, ali está escrito, né? Enfim, que é a folha de figueira. Tá? Que é uma folha vegetal. Uma folha vegetal, genericamente falando. Tá? A primeira cobertura do corpo. E sobre o ponto de vista científico, as grutas mais antigas nas quais existem pinturas parietais que pessoas usam alguma coisa sobre o corpo, que são grutas francesas, olha o compromisso da França, né, com relação a indumentária e moda, né, também são folhas vegetais. Então, aí há um acordo entre ciência e religião. A folha vegetal, primeiramente, né? Porém, né, continuando lá no livro do Gênesis, né? E Deus, em sua infinita bondade, dá a Adão e sua esposa peles de animais para cobrirem o corpo. Enfim, a pele é mais durável, a pele protege mais, né? Sob o ponto de vista científico, o ponto de vista, né, evolucionista, não consideram o aspecto do pudor. E sim que o ser humano colocou alguma coisa sobre o corpo, ou por adorno ou por proteção. Acredita-se até que tenha sido mais pelo caráter do adorno, porque é inerente à condição humana você querer se diferenciar dos seus pares. Então sempre foi assim, tá? E um adorno, tá? Seja uma pedra colorida que você pendurou sobre o pescoço, uma garra de um bicho, né? Enfim, um metal que brilha, que você encontrou uma pepita, vai criar um diferencial, né? E como a história é uma ciência, e ciência requer comprovação, o que acontece? Esses adornos, sim, se preservaram. Encontra-se um sítio arqueológico com esses adornos, até mesmo na pré-história. Diferentemente, tá, da roupa propriamente dita, digamos dessa maneira, com o caráter da proteção. Porque as roupas eram de material biológico, ou folha vegetal ou pele animal. E material biológico vira pó com o tempo. Nós viramos pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos, né? Enfim, então dessa maneira, o que vai acontecer, né? Não tem a comprovação das roupas, dos adornos sim. Agora, proteção contra quê? Contra absolutamente tudo. Proteção contra as intempéries. Sol, chuva, vento, geada, neve. Nós precisamos nos proteger também contra o calor, não só contra o frio. O sol te queima, né? O sol escaldante vai interferir aí na sua pele. Sabemos muitíssimamente bem disso na atualidade, né? Ou proteção contra uma mordida de um bicho, uma picada de um inseto, uma paulada de um inimigo. Enfim, se você estivesse numa briga, se você estivesse com alguma coisa ali sobre o corpo, te protegeria mais, com certeza. E assim foram milhares de anos. Milhares de anos, milhares Sem de anos, mudar. né? Sem mudar, né? Lógico que vai mudar, sim, de acordo com um processo, né? Especialmente o processo civilizatório, que é a partir do momento, tá, que a condição humana vai desenvolver a escrita.
Isso se dá aproximadamente a 3.500 a.C. na Suméria. E os sumerianos, os mesopotâmicos de um modo geral, que os sumerianos eram mesopotâmicos, né? Enfim, eles usavam o famoso conaqués, em francês, ou calnaqués, como normalmente se fala aqui no Brasil, que eram saiotes feitos de pele de animal, inclusive com o rabinho do bicho atrás. Vê-se em esculturas o rabinho do bicho, né? E possivelmente fosse a cabra, porque há cabras na iconografia artística da Mesopotâmia que tem a identidade visual do pelo da cabra com a mesma identidade dos saiotes, ou mesmo dos sarongs. É muito interessante isso, né? Mas já era o status na época? De certa forma, sim, tá? Porque principalmente quando, tá, esta pessoa é retratada numa escultura, né? Enfim, então era uma pessoa que tivesse um prestígio, né? Então veja aqui, com relação à folha vegetal e à pele animal, sob o ponto de vista, voltando, teológico, pela bondade de Deus que deu um material melhor. Sob o ponto de vista científico, por qual a razão, né? O homem começou um processo migratório, foi para lugares mais frios e a pele te protege muito mais do que a folha vegetal. Então, há essas explicações que nos dizem o porquê do uso desses materiais para as suas respectivas roupas, né? E professor, explica pra gente como se deu então essa transformação nesse quesito onde a pele era inicialmente usada para esse fim e depois ela alcançou um patamar de luxo. Está. Pois é, mas isso, Tá. como eu disse, eu vou tentar ir num processo Ai, cronológico. Ah, Você já falou quase que para a atualidade. Eu quero Tem entender 20 como que bem, o nosso tempo está esgotando. não, você tem 20 minutos. 20 minutos para falar de tudo? Uau, né? Wikipédia, vamos falar de Wikipédia. Então, uma das razões de você usar pele é até mesmo para É só um você... gostinho a pessoa depois ir na sua aula. Ah, sim, é. É só um gostinho. Os meus cursos, vamos lá, né? Mas o que acontece? Esse fato de uma pessoa usar uma pele animal é até mesmo a possibilidade de ganhar o atributo de um animal. Você não Aham. tem, mas você vai usar, né? No Egito Antigo, por exemplo, eu vou dar uma corrida, tá? No Egito Antigo, né, se usava só a fibra natural, ou linho ou algodão, né? Porque lá é A quente. pele animal era proibida por lei religiosa. No fundo, eram mais leis políticas, mas as leis políticas costumam ser, né, Claro. não costumam ser tão obedecidas. As leis religiosas, sim, né? Então, somente um sacerdote, a iconografia egípcia, de pessoas usando uma pele de um felino. Ou seja, esses são os sacerdotes. Eu posso usar para ganhar o atributo daquele animal, seja o atributo que for, que nós, na condição humana, não temos, né? Uma coisa muito interessante, né? A gente está falando de pele, mas tem as penas também, Tem. né? Muito usadas, né? Normalmente, né, culturas que têm divindades como aves têm o uso de penas para você fazer essa analogia, tá, com essas divindades, né? E o Brasil tem essa característica. Por que que no carnaval gosta-se tanto de penas? Herança da arte plumária dos nossos indígenas, que é uma das mais ricas do mundo, Ricas. coloridíssimas, enfim, as manifestações dos cocares, dos adornos em geral, né? Enfim, então ficamos com isso como uma espécie de herança cultural. Romanos, voltando aqui lá na linearidade, romanos usavam saiotes com franjas de couro. Era comum isso, aquele, e muitas vezes até a couraça. Olha que interessante. A Aqui. couraça, né? A couraça, as primeiras couraças, tanto em Grécia quanto em Roma, eram feitas, né, em couro. Couraça. Por isso que se Couraça é chama o quê couraça. mesmo? Couraça seria o quê, tá? Você molhava o couro, que ele fica maciozinho, né? Você vai delinear na silhueta de quem vai usar, deixa secar, porque ele protege mais do que o tecido. E corta aquela couraça que servia como, tá, como uma couraça mesmo, um protetor de uma facada, de uma Pra guerra, punhalada, para ir para a entendi, guerra, ou mas pra- enfim, né? Depois as couraças passaram a ser feitas em metal, mas continuaram com o nome de couraça. Aham. Enfim, então, veja que nós temos essas referências, né? E é lógico que, na questão de um frio, principalmente, né, em terras europeias, né, a pele de animal te protege. E o curioso é que a pele de animal era usada para dentro, porque o toque é mais gostoso, né, e, né, te protege muito mais. A pele era virada pra dentro. Para E dentro, não para dentro, sempre foi para dentro. Curiosamente, né, as peles passaram a ser do lado de fora quando o czar da Rússia,
vai a Paris e, por volta de 1908, inaugurar a ponte Alexandre III, que era o nome de outro czar. E o frio francês não é tão rigoroso quanto o frio russo. Nisso, ele coloca o casaco com a pele virada para fora. Ele Ao fez czar isso. da Rússia usando com a pele para fora, todo mundo passa a usar. É o poder de uma pessoa como se fosse um influenciador à época, usando uma nomenclatura de hoje, né. Enfim, então tem essas questões todas, que é um fato muito interessante. Vocês estão rindo? Não, tô rindo que é o primeiro influenciador da história. A história já nasceu. Nós temos no início do século XX, tem 7 e pouquinhos anos, outros aí pode ser considerado. Mas tem um fato muito interessante, tá? Muito interessante, que vem de tradição da Idade Média nas cortes europeias, que é o manto de arminho, Você me falou. né? O manto de arminho, o arminho é um bichinho, tá? Mais ou menos do tamanho de um esquilo, um pouquinho menor do que um esquilo, digamos dessa maneira, né? Que durante o verão ele tem um pelo acinzentado, amarronzado, enfim, e o pelo é um pouquinho mais grosseiro. No inverno, tá? O pelo dele fica branquinho, 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 e somente a ponta do rabinho fica preta. Se você prestar atenção, tá? Os nobres, né, usam o manto de arminho, os nobres europeus, né? Então imagine, tá? Rainha Elizabeth tinha manto de arminho. Príncipe Charles tem manto de arminho. Eu até já vi o príncipe William usando, em fotografia, usando o É manto de tipo uma arminho. pelerine longa, assim? Não, pode ser longo, pode ser com cauda, pode ser um pouquinho mais curto, Ah, pode é um ser um manto contorno. Não, é mesmo. um manto mesmo, é um manto mesmo, né? Possivelmente, tá? Com a coroação do príncipe Charles, ele talvez use um manto de arminho, porque a Inglaterra mantém essas tradições, né? Agora, durante o inverno, o pelo fica branquinho, que é uma maneira natural do mimetismo, para ele ficar escondido na neve, né? E a pontinha do rabo que fica pretinho, né? Mas interessante, né? Por que associado ao nobre? Além de ser um pelo muito agradável, um pelo que protege de fato, mas muitas vezes o arminho também é associado a Cristo, né? Pelo fato de que, naturalmente, o arminho é predador da cobra. Ele mata a cobra naturalmente, né? Conclusão: a cobra vem como símbolo do mal. Então, o arminho passa a ser o símbolo do bem. E os nobres estão associados ao plano divino. Então, tem essa leitura, né, de uma divinização dos nobres, eles poderem usar um manto de arminho, Entendi. né? Enfim, tá? E isso vai por longa data, né? Calçados, normalmente em couro, né? Normalmente em couro, em diversas épocas, né? É, Até hoje. é muito Até difícil. hoje, né? Hum. Enfim, e aí a questão toda vai. Mas, né, como você me perguntou, a questão de quanto, né, as peles ficam associadas até a um aspecto de luxo, isso em especial vem pelas cortes europeias, né? Agora, ganha um caráter específico, um caráter maior, a partir da segunda metade do século XIX, especialmente na chamada Era Vitoriana. 1850 em A diante. partir aí de 1850, na segunda metade do século XIX, né? Enfim, né? Mas mais do que as peles, também houve muito o uso de animais empalhados, principalmente as aves. Então, foi uma técnica desenvolvida no século XIX, a taxidermia. E, portanto, era moda empalhar aves, especialmente para colocar nos chapéus. Há relatos que só nos Estados Unidos, né, foram abatidas mais de 5 milhões de aves para serem empalhadas, para servir à moda, Pra pôr no chapéu. para pôr no chapéu. Fora outras penas que já se usavam anteriormente, né? Quando os europeus, com as circunnavegações, chegaram, né, em países considerados exóticos para o olhar deles, né? Países africanos, o lado de cá do Atlântico, nós, né? Enfim, encontraram aves que eles não as tinham. Então foi moda usar penas, usar plumas, né, nos chapéus, até mesmo os homens. Enfim, então vejo que é o ar dos tempos. Eu não estou aqui defendendo o uso das peles, eu não estou aqui defendendo, né, Não. o uso das penas. Eu estou falando de um relato histórico quando essas referências dos animais foram usadas. Porque, afinal de contas, nós não nascemos com uma pele riscada de preto e branco, nós não nascemos com uma pele manchadinha de marrom e ocre, nós não nascemos com penas coloridas. Ah, eu também quero. É muito bonito. E, diga-se de passagem, o macho da espécie humana, se enfeitou mais e primeiro do que as mulheres. Por qual razão? Exatamente mirando-se da natureza. Os machos das espécies são mais vistosos que as suas respectivas fêmeas.
Quero de batom amanhã. E aí, e aí, já que eu não nasci riscado, preto e branco, já que eu não nasci com perna colorida, Preciso brilhar. eu vou Pavãozão. enfeitar. O pavão é o símbolo da vaidade. Ô, João, mas isso tem muito a ver com o Darwin, que né, a gente A contextualiza. origem das espécies. Às vezes, espécie que naquela época a gente se sentia dentro do reino animal, porque somos todos, eu e o Arminho, e o Pavão, e você, e todo mundo somos todos do mesmo reino, Uhum. né? E o Darwin veio com a questão de que nós éramos superiores e que os superiores aqui tinham que vencer, então vamos matar e usar mais ou menos isso, né? O Alexandra, dá para fazer esse tipo de leitura, tá? A Não, só- predominância não- de que tem um poder maior, a Não, não acho que é sobrevivência. por isso que, por causa do Darwin, que eles usaram, mas ninguém questionava Hum. o uso de peles, porque naquela época era aceitado que a gente... Muito antes, não se questionava, né? Nós, sob a ótica religiosa, volto nesse ponto de vista, nós somos os preferidos da criação. Tá? Deus nos deu a centelha divina, a capacidade de pensar e transformar, né? Ou seja, a inteligência. Diferentemente, porque somos inteligentes pelo ponto de vista científico. Aí é outra realidade, que eu até poderia falar aqui, mas o tempo já está expirando, né? Não, mas a Enfim, gente hoje em dia tem uma então, consciência diferente. hoje de completamente Que diferente. eu e uma vaca somos iguais. Completamente diferente. Temos a mesma importância. Somos seres viventes. Não, é que somos amados por Deus igualmente. Bem, Você acha São isso que a Francisco de Assis, É, né? enquanto ele defendia os animais, né? E é o protetor dos animais, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, né? Enfim, Será que ele comia vaca? Você sabe comer que o Leonardo da Vinci era vegano, né? era vegano? Eu não sabia. Ele era vegano e só usava rosa. E era o quê? 1500. Enfim. Tá aqui falando de penas, e na mesma hora veio na minha cabeça Milton Cunha narrando alguém vindo com penas de pavão albino. Quando que a penas de pavão albino passou a ser referência Cunha. no carnaval? É o carnaval. Ah, o carnavalesco. A narrativa dele é ótima, né? Sim, quando que uma pena de pavão albino passou a ser referência na escola de samba? Eu não, na escola de samba a gente primeiro tem que entender as escolas de samba. As escolas de samba começam a acontecer na década de 1920, tá? E a primeira a vencer foi a Portela, né? Não eu sou tinha portelense, bicho. né? Não, eram fantasias, né? Normalmente fantasias até um arlequim, um pierrot, É. enfim, uma havaiana, alguma coisa, né? Ninguém saía As de leãozinho, fantasias eu hoje, acho. né? Precisa estudar. As crianças poderiam. Eu lembro que minha mãe, ela falava que uma vez a mãe dela, que era minha avó, fez uma fantasia para ela de periquitinho verde. Ai, que Porque bom. aquela musiquinha, meu periquitinho verde, leia sorte, por favor. Então, foi a marchinha do carnaval do ano que fez uma fantasia de periquitinho verde. Não sei como, possivelmente em tecido, né? Claro. Verde, enfim, alguma coisa nessa linha, né? Enfim, então, as penas de pavão, independente Sim. de albinos, né? Eu- Elas já são usadas no Oriente há um bom tempo. Há um bom tempo, né? Vejam que tem uma coisa muito interessante, presente na joalheria, inclusive, que é a aigrette. Aigrette, que a gente chama aqui de penacho, né? É aquilo que usa-se Sim. na testa, normalmente uma pena ou um chumaço pequeno. Aigrette, tá? É o nome da fêmea da garça em língua francesa. Garça em língua portuguesa é uma palavra comum ao dois gêneros. Na França, não. Tem o feminino e o masculino, que tem uma pena super delicada. Então, é aquela pena. Mas que muitas vezes os sultões no Oriente, que usavam pena de pavão, inclusive, tá? Os marajás na Índia também. Por quê? Tá? Porque é uma característica, tá? O penacho no determinado turbante. Tá? E o pavão na Índia está associado a Shiva, que é uma divindade. Tanto que nos templos dedicados a Shiva, normalmente tem uma escultura de um pavão na entrada, porque significa que, se ela precisar se locomover, tem o meio de transporte específico dela, né? É muito interessante. A história da cultura é muito rica, tem preciosidades que muitas vezes nós não as conhecemos, né? Enfim, então veja que vou falar do que eu tenho como lembrança. Um dos primeiros registros com pena de pavão em roupa, na linguagem de moda, foi com Paul Poiret, um grande nome da moda francesa, isso do final do século XIX, princípio do século XX, que tem a sua esposa, Denise Poiret, usando uma saia com pena de pavão. Peraí, um pouquinho. Primeiro, ele foi primeiro em várias coisas, né? Poiret inovou, pelo menos, em
11 itens na história da moda. E também um deles é o uso de bicho? Não necessariamente. Não, porque Tá. o uso da pena, o uso da pele, já acontecia, ele não inovou. A grande inovação dele, dessas 11 pelo menos, né, foi o fato dele ter associado o setor de moda ao setor perfumista. Quando ele cria o primeiro perfume associado a uma casa de costura, que foi o nome da sua filha mais velha, Rosine. Rose de Rosine, o nome do perfume. Isso em 1911, antes de Chanel. Chanel foi associar um perfume à sua casa 10 anos depois. Enfim, E ele te agora, o perfume de Boiret era uma fragrância natural. O de Chanel era uma fragrância Artificial. aldeídica. Aldeíde. Aldeídica, assim diz, que assim é dito, né, no setor de perfumaria. Ou seja, uma fragrância artificial. Certo. Apesar de ter, né, a madeira rosa. A madeira rosa é um conservante natural dos perfumes, né? Segundo consta, tem o pau-rosa, como é chamado, que é uma árvore muito produzida aqui no Brasil, né? Tem muito pau-rosa aqui, né? Que é um conservante para a fragrância do perfume. Que máximo. Ô, João, e o que aconteceu no mundo que hoje em dia a gente ficou chocado com o desfile da Schiaparelli? Pois é, né? Veja só, tá? Esta consciência de preservação planetária, né, sempre existiu, especialmente em fundamentos religiosos. Sempre existiu, né? Mas uma consciência coletiva, tá, e secular veio apesar de que, desde os anos 60, há cartas de nativos norte-americanos, índios, indígenas locais, possivelmente, não sei exatamente se são apaches, né? Mas pedindo já ao governo norte-americano a preservação das suas terras. Enfim, né? Enfim, quando vai surgir este conceito que hoje chamamos de ecologia, né? Enfim, né? Anos 50. Não, isso se tem registro início dos anos 1960. É, que teve o primeiro livro de ecologia da história. Pois é, né? Conclusão, né? Mas esta consciência maior de preservação planetária só houve a partir de 1986. Com os hippies, não. Não, os hippies sim, mas os hippies tinham uma identidade de negar uma postura de guerra e valorizar a natureza. Sim. Enfim, make love, not war. Yeah. Né? Enfim, né? Paz e amor, né? E assim por diante. Foi plantada uma sementinha ali. Foi, porque eles tinham contato com a natureza, mas era um contato, né, de aproveitar esta natureza, né? Não tinha esse sentido, como preservação. sentido ecológico que veio depois, a partir de 1986, Ok. que eu já explico a razão. Enfim, era uma preservação? Era, mas eles também queriam aproveitar esse contato com a natureza de acordo com os fundamentos, as premissas que regem a realidade dos hippies, né? Enfim, tá? Isso só veio por causa do acidente nuclear de Chernobyl, em 1986, né? E uma coisa muito interessante, que logo na sequência veio a moda ecológica. Não era chamada de moda sustentável, era moda ecológica, porque a valorização era exatamente uma preservação às questões naturais. Ali teve muito estudo científico nessa época. Aí veio de fato, Aí a Rio 92. já existia, tanto que cientistas disseram, eu me lembro disso à época, que esta consciência que só veio com o acidente de Chernobyl, e que lembrando que no Brasil logo teve o Césio, né, em Goiânia, foi muito próximo a Chernobyl. Enfim, que Estourou lá. deveria vir desde o processo da Revolução Industrial no século XIX, devido à questão da poluição. E não veio, né? Quando a gente estuda a Revolução Industrial, era horrível, né, João? Enfim, né? Em Manchester, essa situação era muito degradante de poluição, as pessoas morriam, tudo, né? Os animais fazendo processos naturais de mimetismo para poder ficarem preservados, né? Enfim, borboletas que você olha e não vê que ele está pousado numa árvore, porque a sua asa tem um aspecto, né, da própria casca da árvore, né? Enfim, é a natureza se defendendo, né? Então imagine, tá? Então foi isso, moda ecológica. Ali começou a crescer a consciência. Fazer desfiles. Vivienne Westwood foi uma das que mais cantou esta bola depois do acidente nuclear e continuou cantando, né? Catherine Hamnet foi uma das primeiras, né? Essa estilista que é pouco conhecida no Brasil, na época ela foi falada, mas atualmente nem tanto, né? Ela foi a uma reunião com a então ministra, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, né? Aquela camiseta. Usando uma camisa escrito
58% não quer Pershing. Pershing era o nome de um míssil que a Inglaterra estava fabricando. Estava criando, né? Conclusão, a maioria da população não queria. Aí ela usa das linguagens até de uma maneira mais popular, mensagens silcadas em camisetas, né? Parem de matar as baleias, preserve o planeta, né? Ela tornou-se uma grande ativista nessas questões, né? E Vivienne Westwood, que fez muito fama, também muita fama, ela continuou até o fim da sua vida, né? Não usem tanto moda, não comprem tanto. Ela manteve com este fundamento, né? Mas a questão da moda sustentável só veio nos anos 2000, Hum, no início dos anos 2000. uhum. Isso em especial porque a sustentabilidade, ela se baseia em 4 pilares. 4 pilares. É o ecoambiental? Sim, é o que normalmente o senso comum entende, que seja só o ecoambiental. Mas é o econômico, é o cultural e é o social. Então, investir em uma dessas 4 áreas ou nas 4, você está, tá, dentro das premissas que regem os valores da sustentabilidade. E que são valores atuais. Super atuais, Aham. super atuais. Então veja, olha a Quer dizer, você importância. fazer uma moda, já que a moda é o reflexo do seu tempo, fazer uma moda hoje, sem que tenha todos os 4, algum deles é uma moda anacrônica. Sim. Uma moda Enfim, mas que não é o reflexo do seu tempo. pouco que se faça já é um benefício. Não, Alexandra, é pelo seguinte, né? que não podemos mais fazer pouco, temos que fazer Não, muito. temos que fazer muito, mas o pouco É, que isso se aí. faça já é um benefício. Veja o quanto se fala hoje de slow fashion É, no lugar do fast fashion. é. O quanto se fala, tá? Até de É, as slow as food coisas começam no lugar pequenas. do Mas, ô tudo João, por começa que que dessa você maneira acha até ganhar uma consciência. Eu vejo pelos meus alunos. Os sei. meus alunos não, que são jovens, né, 17, 18, 19 anos, eles não querem mais, né, usar nada que envolva trabalho infantil, trabalho de escravizados, né, ou que polua. Não querem ter mais automóvel, também para não poluir. Então, isso não vem da noite para o dia, é um Não. processo. É. E, professor, Hum. quando a gente analisa a história da moda ou da indumentária, digamos nos últimos 120 anos. Aí seria, em moda indumentária. Tudo bem. Mas palavras. Quando a gente compara, por exemplo, a moda, as grandes crises estão conectadas a grandes acontecimentos globais. Uhum. Digamos assim, todas as casas, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Chanel, Schiaparelli, Hum. Primeira e Segunda Guerra Mundial sofreram impactos incríveis. Sim. A gente acaba de sair de uma grande crise que foi o Covid, onde todo mundo dizia: vence uma nova consciência de consumo, as pessoas vão consumir melhor, Uhum. acabando tudo isso, vai haver uma transformação. Não houve. Houve ou não houve? Pera, calma. Na minha opinião. Não, peraí, deixa eu só terminar a pergunta. Então, para mim, Jonathan, não houve essa mudança tão grande quanto se esperava. O que faltou? A minha pergunta é: o que faltou nessa crise do Covid que se existiu lá atrás que pudesse ter causado um impacto tão grande quanto causou na transformação dessas outras casas? Muito bem, tá? Eu sou da história e não existe história do futuro. Então eu lido muito mais com o passado do que as referências relacionadas ao advir. Sei. Enfim, então eu vejo que houve mudanças, eu vejo, tá? Diferentemente do que você disse, tá? Você talvez queira uma mudança radical, impactante de hoje para amanhã. Mudanças são processos, elas não vêm da noite para o dia, tá? Primeiro, há necessidade de uma conscientização para que a prática seja mudada também. Primeiro, muda-se internamente. Tá? Enquanto você não se conscientizar disso, você não vai mudar externamente. No momento em que você se conscientizou, aí é outra história. Tá? Agora, normalmente, esses grandes problemas de ordem social e que têm um rebatimento em questões econômicas, somos uma sociedade capitalista. Tá? Eles, tá, impactam muito, mas normalmente vem um aspecto na sequência mais relacionado a uma exacerbação, relacionado a uma sofisticação. Isso vem como estratégia, tá, para fazer com que se saia da crise de uma maneira mais rápida. Isso nós poderíamos voltar na história, tá, até mesmo do fundamento do conceito de moda, que foi por causa, né,
da questão do ocidental ter ido até o Oriente, as cruzadas, né? Enfim, tá? Não deixou de ser uma guerra, as cruzadas, né? É. Enfim, tá? E aí, no processo, diversos outros aspectos, né? Revolução Francesa, tá? Imagine, tá? Quando Napoleão sobe ao trono, na sequência, que ele se coroou em 1804, né? Enfim, volta todo um luxo, toda uma sofisticação que anteriormente era negada. Né? Com a Primeira Guerra Mundial, que logo na sequência veio a gripe espanhola, né, que matou muito mais do que o Covid, nós sabemos disso, né? Veio, tá, um processo, não foi da noite para o dia. Né? A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, né? Veio o luxo, a sofisticação da estética decor, que foi tremendamente sofisticada na arquitetura, na joalheria, na moda. Mas ali tinha uma descoberta do metal também, não tinha? Não, descobertas. Descoberta. Não, Não. Um novo domínio técnico. Né? Só tem antes. Tem antes. Por que razão? Os altos fornos da Revolução Industrial exato. puderam fazer um melhor trabalho do metal. É. Aí a gente entra até na questão, né, também da joalheria, mas aí é o Art Nouveau. É no final do século XIX, princípio do século XX, né? A platina, olha que curioso. A platina, ela foi descoberta aqui na América do Sul, na região onde é Equador. Os espanhóis encontraram aquelas pepitas prateadas e não conseguiam, né, trabalhar com ela. Enfim, não havia uma temperatura para fundir o metal. Tanto que chamaram-na de pratinha. Platina é pratinha em língua espanhola, ou seja, uma prata inferior. Somente os altos fornos da Revolução Industrial do século XIX puderam trabalhar a platina, que ela vale mais do que o próprio ouro. E o ponto de fusão dela é muito mais alto do que o ponto de fusão do ouro. E ela não precisa de mercúrio? Ah, eu não sei, Alexandre. Não sei. Mas aí o que acontece? Então, como foi um processo Art Deco, Você dos anos precisa 70, É. foi um processo industrial, uma estética associada à industrialização. A crise da queda da Bolsa de Valores de 29, né, que veio uma tremenda de uma crise econômica, não só nos Estados Unidos, mas no mundo ocidental. Europa, países sul-americanos, enfim, todos nós aqui do Ocidente, né? Qual foi a estratégia do governo norte-americano? O cinema já era cinema, porque antes de não acontecer a sincronia de imagem e som, era chamado cinematógrafo. No final dos anos 20, quando há essa sincronia, passa a se chamar cinema. Então já era cinema, né? Vamos trabalhar com cinema, porque o cinema todo mundo... Alexandra, você é aí uma... Enfim, doutora em cinema, Ah, eu já de moda também, né? Enfim, então usaram da estratégia de fazer filmes maravilhosos para levantar o astral das pessoas, para as pessoas trabalharem e saírem da crise. Segunda Guerra Mundial terminou, New Look de Dior, Mas qual seria a 47. estratégia hoje? Enfim, né? Qual Aí ele seria o Vamos acreditar que seja Shine. Achei. Achamos. Enfim, eu vou preferir não dar a minha opinião nesse setor, mas falar dos aspectos históricos, né? Se nós olharmos, tá, aquelas pessoas que definem comportamento de moda, que definem valores estéticos, que são especialmente, né, essas casas mais tradicionais, e a alta costura também tem esse compromisso, porque não há limites na alta costura. A alta costura é um grande laboratório da moda, tanto que os desfiles acontecem a cada final de janeiro e a cada final de julho. E os desfiles de prêt-à-porter a cada março e a cada setembro. A alta costura serve de laboratório, porque ali não há limites na criação. Então nós vemos, né? Porque a alta costura seria a extrema sofisticação do mundo da moda. E a alta costura só existe em Paris. Né? Enfim, o que vai acontecer? Só concluindo, Alexandre, a linha de raciocínio aqui, tá? Essas casas estão privilegiando, né, até como estratégia para sair da crise, não só eles, como as pessoas, né, coisas que nos fazem, tá, sonhar. E a Casa Schiaparelli lida com a questão do onírico, por quê? O onírico está associado ao surrealismo. E Schiaparelli, que era amiga de Jean Cocteau e de Salvador Dalí, levou as premissas da arte surrealista para a moda. Então, Daniel Roseberry, ele mantém essa identidade das questões surrealistas, né? Enfim, ele fez aí as cabeças dos animais que ele se baseou, né, na Divina Comédia de Dante. Não, tudo bem. Isso é papinho de estilista que quer justificar roupa para fazer clique.
Mas, ô E João, com isso, hoje em né, dia ele faz essas cabeças dos animais, né, tudo com pele e por que que sintética. hoje entendi, a gente sabe, mas então isso que eu queria chegar pra gente concluir, infelizmente. Hum. Não basta mais você não usar a pele, a Uhum. imagem do bicho, é isso que nós já estamos numa outra Sim. fase. Uhum. Você concorda comigo? Que a imagem do Alexandra, bicho hoje né, está problemática? causou este problema. Uma imagem que nos fazia lembrar da taxidermia, daqueles animais empalhados que eram Palhaços. verdadeiros troféus que se colocavam numa E parede para que dizer: hoje "Eu está gastei". morto. Hoje é inaceitável, né. Enfim, então o que que acontece? Lembrou, tá. Agora, a essa altura do campeonato, né, é um processo artístico. Aí, limitar-se-ia a qualquer forma de expressão artística. Entendi. Então, a alta costura é um processo artístico. Não resta dúvida, né, existe uma liberdade de Dentro da expressão, moda, né, é o que mais a gente pode chamar de é o que mais exacerba em conceitos, em visualidades. então você gosta do desfile da Schiaparelli. Sim, eu achei impactante, achei muito interessante e eu fiquei, assim, É muito bem feito, impressionado, né. né. É impressionante o hiperrealismo, É isso hiperrealismo, tá. que a gente Agora, o que que aconteceu também no meu ponto de vista, ô Alexandra, tá. Muitas pessoas que não leram o release, que não tiveram a questão de saber o que que viria naquela coleção, que os jornalistas têm, recebem o release, já vai sabendo alguma coisa ali, né. Enfim, né. E foi o primeiro desfile do primeiro dia dos desfiles da alta costura. Foi tão impactante que as pessoas começaram a falar de uma maneira negativa. E isso, tá, criou, né, esta aura relacionado a esse aspecto negativo, sem que soubesse qual foi o processo criativo e o que ele queria dizer com aquilo que ele fez. tudo bem, João, mas é É. que uma imagem vale por 1000 releases. Sim. Você entendeu? Posso Pra quem compreender Não, eu te estou aqui não, eu defendendo, tá, entendi. essa quem premissa. compreende. Mas Não, é é a bonito. questão do aspecto Sim. até artístico, a liberdade de criação. Ele, tá, não agrediu a natureza, né, naqueles aspectos, mas impactou essa visão de agressão à natureza para as pessoas que não sabiam do conceito da coleção, impactou. Entendi. Então, Exatamente. assim, eu Não, eu compreendo. sabia o conceito da coleção e continuei impactando e tem 2 teorias, assim, Hum. de que foi bom porque levantou essa discussão e de que foi só apenas cafona, né. Tem isso, tem isso. Que é outro adjetivo até curioso, cafona, né. O que é cafona? O Hã. que é o bom e o que é o mau gosto, né. A partir do momento que Immanuel Kant, né, cria o juízo estético, ele fundamenta isso na filosofia, né, e aí, o que que é o bom e o que que é o mau gosto? Kant, em vez de solucionar o problema da beleza, ele complicou. É. Porque aí vai entrar o quê? A subjetividade. Eu sei o que E a sua subjetividade vai ser em função da sua formação de conhecimento. certamente, exatamente. Por isso que hoje, com o conhecimento que nós temos, que eu falei que a palavra é cafona, porque dentro do panorama que existe hoje no mundo, o Daniel Osberg, que é um gato e um X maravilhoso realmente, ele, Ah. né, então, eu só fiquei chocada porque que isso pegou no coração de muitas pessoas, sabe, fez aquela fisgada. Eu acho que é por tudo isso que você falou, então eu só queria fazer um arremate final antes de passar para suas conclusões, É. do que foi falado aqui hoje. Eu acho que quer dizer, o João contou pra gente o histórico de várias coisas, mas A gente principalmente teria muito mais para contar, teria mas o mesmo, eu tenho que ter um podcast só eu pra acho que já você. até Você expirou. tem que ter o seu podcast. Oba! E aí, porque as pessoas estão precisando muito de saber de onde viemos, né, porque todo mundo preocupado pra onde vamos, né, de onde viemos, já que Antes, a somos. é, exato. A Flávia Aranha falou aquela frase do Karnak do Krenak, que é, "O futuro é a ancestralidade", né. Essa frase é sua cara. Mas, ô João, então falamos hoje É o aqui conceito de história, tá? É o é o conceito do conceito. fundamento. História significa investigação. É você conhecer o passado, trazer para o presente e planejar um futuro melhor. Com conhecimento. Então, eu acho que isso. Então, a gente conheceu um pouco mais aqui do relacionamento da moda, da indumentária e da moda com outra parte do reino animal que não somos nós, né? Uhum. E para a gente chegar no mais argumentos para a gente concluir o que a gente pensa sobre esse trabalho, esse desfile
da Schiaparelli. Agora que você falou isso, que é alta costura no laboratório, eu tô pensando se no prêt-à-porter ele vai fazer um monte de bicho. Você entenderam aí? Então, apesar é um laboratório que onde o preta-porter vai se inspirar. Será que vem um monte de Ou bicho será aí? que ele vai ficar com Não, medo? não sei, não sei, não sei. Vamos aguardar. A expectativa Você acha que já é uma possibilidade, um marketing. dentro da sua concepção, o marketing foi incrível. Uhum. Inclusive, eu vejo por esse lado bom da gente poder discutir sobre isso e ele ter trazido isso e tal. Na sua opinião de João Braga, professor maravilhoso, você gosta, Maravilhoso por conta dela. você usa estampa de bicho? Estampa, sim, uso. Já usei até mais, mas Como- até eu uso estampa de bicho. Você hoje em dia você colocaria uma roupinha de tigre, de onça, assim, uma camisa? Alexandra, até tenho, mas Tá vendo? mas é de outras épocas. Eu faço camisa longa data, há Exatamente, quase de 40 outra anos. década. outros Tá, períodos, então outros acabou, períodos. acabou esse podcast. Mas O João estampas. Braga não usa Estampas, estampas de bicho, né? Enfim, por quê? Porque também já foi moda. Também já foi moda, É moda né? ainda, né? Dolce Gabbana creio, ainda vende. eu creio que você também já deva ter usado Eu alguma estampa de eu bicho. uso ainda É, uma bolsa de bicho. Mas Ela tá apaixonada pelo xadrez. eu já não como já não como couro, eu já não como já não como couro, parei de comer couro. Não, já sou 5 anos vegana, mas eu ainda tenho umas estampas, tem um casaco do Kenzo maravilhoso, e essa bolsa que a Glória Caril me deu, Hum, que é maravilhosa, da Patricia Field, eu vou te mostrar. E que ela não estraga. sim. E um dia uma amiga aí falou assim: que horror, uma vegana usando estampa de onça. Eu falei, mas é uma estampa, ela é sintética. Quer dizer, eu passei pelo problema Do Rosemary. do Rosemary antes dele, entendeu? Como é que vegana pode usar uma estampa de bicho? Ah, é só estampa. E eu comecei a criar essa consciência, mas assim, é isso. Agora, você falou que não come couro. Posso falar mais uma curiosidade? Pode. Os esquimós, né? Os Ah. inuits, assim chamados hoje, né? Chamados como? Inuits. Inuits. Isso, é. O que que acontece, né? Eles fazem as suas respectivas roupas e calçados com pele animal. Pele de foca, né? Pele de leão marinho, né? E eles não têm outro material para beneficiar o couro senão a saliva. Porque a primeira forma de beneficiar o couro, porque o couro resseca, o couro racha, né? Foi mastigando. Mastiga, 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 o couro fica mais macio, né? Conclusão, depois, né, passou a se usar, né, óleos e gorduras, porque impermeabiliza e amacia o couro. Até que foi uma descoberta na pré-história de usar o tanino. Tanino, Que é uma gordura. não, o tanino, A gente usa no você vinho já... também. Oi? Que usa-se no vinho também. Não, que é o meio do osso. Não, 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 não. Você já deve ter comido banana verde. Não pega na língua? Pega. Aquilo que a gente chama de cica, aquele é o tanino. Ah, que O caqui massa. tem tanino, né? Ah. Enfim, tá? E as cascas das árvores, do salgueiro e do carvalho, são ricas em tanino. Então descobriram na pré-história que se você mergulha uma casca dessa árvore numa água, o tanino é liberado. Se você coloca aquele couro ali, o couro naturalmente absorve o tanino que amacia e impermeabiliza a pele. Ainda os curtumes usam um tanino in vitro, hoje, né? Um tanino produzido em laboratório, né? Mas se você não tem isso lá entre os inuits, né? Como que elas faziam? Mastigavam a pele. Uma das funções femininas era mastigar a pele que o respectivo marido trazia da caça. Se você olha uma senhorinha com a idade mais avançada, se ela estiver rindo, os dentes são rentes à gengiva porque eles gastam mastigando a pele de animal para fazer as roupas, né, e os calçados para sobreviver naquele frio. Isso. Ainda hoje é assim. Ainda hoje. Ainda hoje é assim. Então, eu acho que a gente pode concluir assim, quer dizer, não existe, tirando algumas exceções, necessidades religiosas, que foi o que você falou no começo, Hum. de clima, de proteção e até de adorno, para você usar partes de animais que eram vivos até 10 minutos atrás. Hoje em dia não existe mais. Por quê? O adorno você pode fazer do que você quiser, inclusive com impressoras 3D, você pode imitar, Sim. né? O aquecimento também você tem várias outras coisas que não. E a questão Aspecto do pudor. do pudor. Você cobre o corpo com Com outros materiais. materiais. Né? E assim, então eu acho que isso, como não existe a necessidade real do mundo,
a moda fica vazia. Vou usar uma coisa que não tem necessidade real, fica esvazia a moda? Eu creio que não. Ah, eles Enquanto houver o ser humano, Alexandre, enquanto houver, tá, uma mente que pensa e um processo criativo, né, vai haver mudanças de zeitgeist. Novas soluções virão para acompanhar o ar dos tempos. Então, mas agora o couro não e a pele não soluciona mais nada. Pois é. Só se for para alguns lugares extremos. É, Hum. porque já temos a Mas nós tecnologia. não podemos Por isso negar que ele o tá processo saindo de criativo. moda. É o mesmo que decretar o fim da criatividade. Olha, Santos Dumont inventou avião. Ponto, acabou. Não. Quantas outras Não, eu tô quantos falando de necessidade, aperfeiçoamentos mas várias vieram matérias-primas depois? saíram de moda. Sim, não, sem dúvida. É o ar dos tempos. A Mate- moda está preocupada com isso, tá? Isso. Agora, não é da noite para o dia, como o aperfeiçoamento do avião não foi da noite para o dia. Tudo é um processo. Ficarei mais calma agora, depois desse podcast. E olha, eu falo pelos meus alunos, né? Os jovens estão com uma consciência incrível de preservação planetária. É. Incrível, tá? Mas não tem jeito, né, Jorge? A gente sabe que é isso ou nada, né? Enfim, né? É isso. Mas bom, Olha- professor, muito obrigado por ter vindo Eu que aqui bater agradeço, esse Jorge. bate-papo e dar essa aula para a gente. Estamos mais cultos agora e eu, como uma vegana, terei mais argumentos. Eu Obrigada. quem agradece, muito feliz em participar. Jonathan conheci hoje, mas Alexandre eu já conheço há longa data. Gente, o João continua não tendo celular e ele atende agora pelo direct. Vamos bombar. Ah, pois Do- é, né? Mas Arroba professor. não, é @, João Braga, professor. Arroba Eu João até Braga, não tenho professor. celular, mas tenho um iPad. Você é onde igual, fiz você é o nosso. uma conta de Instagram, um perfil de Instagram. Você é o nosso Yuval Harari da moda. Ele também não tem. Nós tem algumas pessoas que eu sei que não têm celular. É bom viver um pouco Não. marginal, assim. Eu não sei se é nesse aspecto de ser marginal. Eu nunca tive habilidades, né, com máquinas. Carro, televisão, enfim. A essa altura, né, eu até uso, tá? Um data show para dar uma aula, né? Mas o iPad você usa. Não, até eu uso para alimentar aí o meu perfil, né? Mas, imagine, né? Outro dia, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu tinha esquecido, ou enfim, um material que eu não tinha passado para um data show, eu fui usar aqueles slides antigos, né? Com a moldurinha Mas de as pessoas plástico, devem né? estar achando. Os alunos falam, professor, é uma aula vintage. Ai, que tudo. Que isso, professor? Eu achei ótimo. E eles ficaram curiosos e gostaram da aula Com vintage. certeza, muito bem. Muito obrigada, professor. Satisfação muito grande. Muito obrigado.